Fala pessoal, Matheus Teixeira aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou dar agora continuidade e resolução da ficha, tá certo? Vou começar pelo segundo quesito, letra A, como vocês estão vendo, e bora lá. Então ele me dá essa imagem e me pede quem é o valor de x. Beleza, então eu tenho dois triângulos, um em cima e um embaixo. Tá. Então, bora traçar a estratégia de como a gente vai descobrir quem é x, tá? Então, eu vou fazer isso toda vez. Primeiro eu vou traçar uma estratégia. E se tu, por algum motivo, não conseguiu nem iniciar a questão, eu vou traçar essa estratégia, né? Tu vai ver. Aí tu tenta fazer. Tu dá pausa no vídeo e tenta fazer, tá? Aí se não conseguir, de fato, tu volta aqui para a questão para ver a resolução. Bora lá. Então tá. Então tem um triângulo formado pelo vértice C. Isso aqui é o que? É um D, né? É CDO. E esse triângulo mais abaixo formado pelo vértice A, B e O. Então, esse vértice O pertence a ambos os triângulos, tá? Então, como consequência, esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo de baixo e o ângulo de cima, vou chamar ele de Y e o aqui de baixo de Y', eles possuem o mesmo vértice como origem desse ângulo, tá? Então, eles possuem esse vértice em comum e eles estão um de frente para o outro. Ou seja, eles são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, vou escrever aqui já que y é exatamente igual a y', tá? Y é exatamente igual a y', porque eles são opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. Tá? Então, sabendo disso, bora traçar a estratégia. Como esse x é um ângulo do triângulo que está aqui em cima, então bora olhar para os ângulos que estão aqui em cima, né? Eu tenho 40 graus, y e x. O que é que eu sei? Qual é uma relação mais importante, ou uma das mais importantes do triângulo? É que a soma dos seus ângulos internos, para qualquer que seja o triângulo, vai dar sempre 180 graus, né? Então, deixa eu pegar outra caneta aqui. Então, eu sei que 40 graus mais y mais x, escrevi um 3 aqui, não sei porquê, mais x vai dar igual a 180. Então, a minha estratégia vai ser descobrir quem é y. Se eu descobrir quem é y, vai ter apenas o x como incógnita e eu vou descobrir quem é x. Então, se o y, por exemplo, for 80 graus, vai ficar 80 mais 40, 120. Então, 120 mais quem daria 180? Seria 60, né? Então, x seria 60 graus, né? Então, bora lá descobrir quem é y. Então, na verdade, a gente vai descobrir quem é y', né? A gente descobrindo quem é y', automaticamente a gente descobre quem é y. Tá? Então, y' está aqui no triângulo de baixo, bora lá para o triângulo de baixo. Eu tenho um ângulo externo desse ângulo aqui, que não interessa a gente, vou nem dar nome a ele. E eu tenho esses dois ângulos, né? Y' e 30 graus. Então, qual é o teorema que relaciona um ângulo externo e os dois outros ângulos internos? É exatamente o teorema do ângulo externo, que diz que o quê? Que diz que um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois outros ângulos internos. Então, esse ângulo externo aqui é exatamente igual à soma dos dois outros, ou seja, esse e esse, 30 e y'. Então, vou colocar aqui, 30 graus mais y' é exatamente igual a 130 graus. Então, passando o 30 que está somando para o outro lado subtraindo, eu vou ter que y' é exatamente igual a 130 graus menos 30 graus. Y' igual a 100 graus. Então, eu acabei de descobrir que y' vale 100 graus. Se y' vale 100 graus, y vale 100 graus. Então tá, eu vou colocar aqui nessa equação, no lugar do y, o 100. Então bora lá, deixa eu só subir aqui mais um pouquinho. Eu sei que 40 graus mais y, mas quem é y? É 100. Mais 100 graus mais x vai dar igual a 180 graus. Esse x também está em graus, né? Às vezes eu esqueço de falar, mas como está tudo em graus, às vezes a gente esquece. Então, 40 mais 100 graus vai dar 140 graus.
mais x graus igual a 180 graus. Então, vou usar uma lógica diferente, né? Aqui em cima eu usei a álgebra. Usei a regra da álgebra, um cara que está somando, deu uma igualdade e passei para o outro lado, subtraindo. Então, aqui eu vou olhar só no raciocínio lógico. Claro, aqui está simples, né? Qual é o número que eu vou somar com 140 e vai dar 180? Basicamente, é o que está escrito aqui, né? Ou seja, esse número é o meu x. Então, x mais 140 vai dar 180. Então, x é exatamente igual a 40 graus, né? Então, a partir disso, a gente descobre que x é igual a 40 graus. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, primeira informação. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm o mesmo valor, segunda informação. Teorema do ângulo externo, terceira informação. Então, essas três informações foram necessárias para a gente descobrir que x é igual a 40 graus, beleza? Então, bora para a letra B. Beleza, bora lá para a letra B agora. Então, mesmo esquema, me deu uma imagem e eu quero saber quem é o valor de x. Então tá. Naquela imagem da letra A, eu olhei e percebi logo dois triângulos. Aqui eu olho e percebo logo de cara três triângulos. Esse triângulo que está mais acima aqui, formados pelo vértices D, E e A. O triângulo que está ao lado, formado pelo vértice B, E e A. E o triângulo que está mais abaixo à direita, formado pelo vértices B, C e E. Beleza, esse vértice E pertence a todos esses três triângulos. Beleza, vamos ver se isso vai ajudar a gente. Então a gente quer saber quem é x, não é? Então vou fazer o mesmo esquema. Então x pertence a esse triângulo de vértices C, B e E. E eu quero saber quem é x. Eu sei desse ângulo já aqui que é 60 graus. E esse outro ângulo aqui eu não sei quem é. Que eu vou chamar de y. Tá? Então eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou fazer que 60 graus mais y graus mais x graus vai dar igual a 180 graus. Então vai ser o nosso objetivo vai ser exatamente o mesmo de antes. Achar quem é y. Achar quem é y, tá? Que achando quem é y, apenas x como incógnita e acha quem é x. Beleza, bora lá. A gente tem condições de descobrir quem é y? Tem. Por quê? Porque a gente parar para analisar, olhando para cá, eu tenho esse ângulo de 20 graus e esse ângulo aqui que está representado com esse traço assim, né? Formando uma quina e esse ponto. Isso quer dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, vê, eu vou só reescrever aqui. Eu tenho essa reta, vou reescrever ela. Eu tenho essa reta e eu sei que esses ângulos todos aqui, ó, esse mais esse, vai formar um ângulo assim, ó. Vai formar um ângulo assim. Ou seja, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, a partir dessas informações, eu sei que 20 graus mais y graus mais 90 graus vai dar igual a 180 graus, isso. Então, eu vou descobrir quem é y para poder substituir aqui e achar quem é x. Então, bora fazer isso, né? Então, bora lá. Então, 20 graus mais y graus mais, quem aqui? 90. 90 graus igual a 180 graus. 180 graus. Então, 20 mais 90 vai dar 110. Então, y graus mais 110 graus vai dar igual a 180 graus. Então, quantos graus vou ter que somar com 110 graus para dar 180 graus? 70 graus, não é? Então, y graus é exatamente igual a 70 graus, tá? Eu usei aquela mesma lógica que eu usei lá no finalzinho da letra A, sendo já a álgebra em si. Beleza, então a gente acha que y é igual a 70 graus. Mas não é y que a gente quer saber, é x. Então, bora substituir aqui nessa equação para achar quem é x. Então, eu sei que 60 graus mais y graus, quem é y? 70. Mais 70 graus mais x graus igual a 180. 60 mais 70 vai dar 130. Então, eu tenho 130 graus mais x graus igual a
180. Tá. Então, qual é o número que eu vou somar com 180 graus e vai dar 180 graus? É exatamente 50 graus, tá? De novo, usando a mesma lógica. Então, x graus é exatamente igual a 50 graus. Então, a gente percebe que em relação à letra A, aqui foi mais fácil. Não precisei usar teorema de nada e nem em relação do ângulo oposto pelo vértice, né? Inicialmente eu falei desse ângulo é aqui. É verdade que esse ângulo aqui vai ser 60 graus também, por exemplo. Mas não nos interessa. Tá, aqui é 60 graus, o que é que tem? Eu quero saber quem é x, tá? Por isso que eu nem mexi nada aqui. Fiquei apenas aqui para baixo. E como eu tive condições, aqui, né, nessa imagem ele me dá condições de descobrir quem é y, eu descobri, tá? Então, a gente basicamente usou essa geometria, né? Saber que um ângulo raso, a soma dá 180, e saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, beleza? Bora pro próximo, o terceiro quesito. E uma coisa importante que talvez alguns de vocês possam ter pensado é que, olhando para esse ângulo aqui, y, a gente tem esse ângulo em 90 graus, não é? Esse ângulo em 90 graus não é o ângulo externo de y não, tá? Porque talvez você poderia ficar pensando, eu só era fazer esse y mais esse para dar 180. Porque até agora a gente não precisou ainda, não é? Mas a soma do ângulo interno com o seu externo de um triângulo vai dar 180. Então, quem seria um ângulo externo do y? Seria exatamente, a gente tem que prolongar esse lado aqui, esse segmento BE. A gente prolongando ele, ia ficar mais ou menos assim. Então, o ângulo externo do ângulo y seria exatamente esse ângulo 90 graus mais esse. Esse cara todo aqui, entendeu? Que eu acabei de desenhar. Beleza? Então, esse ângulo 90 graus não é ângulo externo, caso alguém tenha pensado nisso. Bora lá para a terceira questão. Então, eu tenho um triângulo de vértices ABC, né? Um triângulo ABC. E ele diz que esse triângulo é um triângulo equilátero, ou seja, todos os seus lados possuem o mesmo valor. Ou seja, esse segmento AC, que é um lado, tem exatamente o mesmo valor do segmento CB e AB, que são os dois outros lados. E como consequência disso, os seus ângulos internos também vão ser iguais. Ou seja, como a soma é 180, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, todos os três são 60. Claro, isso é relevante para essa questão, mas eu queria relembrar isso para vocês, tá? Se são todos os lados iguais, então todos os ângulos vão ser iguais também como consequência disso. Beleza, bora lá. E ele quer saber, no final das contas, quem é x e quem é y. Então, como o valor do lado são todos iguais, eu vou poder dizer, por exemplo, que esse lado não é igual a esse. E quem é esse lado? 2x menos 1. E quem é esse lado? X mais y. Eu vou dizer que 2x menos 1 é igual a x mais y. Sendo que, veja, eu montei uma equação aqui, mas ela tem duas variáveis, x e y. E eu não tenho condições de descobrir nem quem é x e nem quem é y. Então, é verdade que eu posso estabelecer essa igualdade, essa equação, mas não vai servir para a gente, tá? Então, essa aqui eu não vou usar. Eu escrevi isso só para vocês verem que realmente a gente não tem condições de descobrir quem é x e quem é y. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa aqui, que tem apenas 7, e vou dizer que ela é igual a 2x menos 1. Vou dizer que ela é igual porque ela realmente é igual, né? Bora lá. Então, vou falar 2x menos 1 igual a 7. Um lado do triângulo é igual ao outro, tá? Então, como eu tenho apenas o x como incógnita, eu vou poder descobrir quem é x. Então, esse menos 1 passo para cá somando, já que ele está subtraindo. Então, 2x igual a 7 mais 1 a 8. X igual a... Está multiplicando, eu passo dividindo. X igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, também conhecido como 4. Então, como eu achei quem é x, ou seja, x igual a 4, aqui nessa equação eu vou poder substituir. Ou seja, eu tenho x mais y. Ou seja, isso, eu tenho x mais y, mas quem é x? É 4. Então, 4
mais y. Que eu sei que isso é igual a 7, porque esses dois valores são iguais. Igual a 7. Logo, qual é o número que eu vou somar com y e vai dar exatamente igual a... que eu vou somar com 4 e vai dar exatamente igual a 7? É o 3, não é? Porque 3 mais 4 dá 7. Então, a partir daqui a gente tira a conclusão que y é igual a 3. Tá? Então, x igual a 4 e y igual a 3. Beleza? A gente substituindo aqui onde tem x e y exatamente por esses valores, a gente vai chegar na conclusão que aqui é 7 e aqui também é 7. Assim como aqui diz, tá? Beleza, relembrando. É verdade que a gente pode fazer isso aqui em cima que eu fiz, mas aqui a gente não chegaria a resultado nenhum. Isso aqui não está errado, mas isso aqui não nos convém, tá? Então, estrategicamente, eu peguei uma que tem apenas uma incógnita e igualei a essa que não tem nenhuma incógnita. Se eu igualasse a essa, também a gente chegaria no mesmo resultado dessa, tá? Duas incógnitas, aí não teria nenhuma condições. Beleza, y igual a 3 e x igual a 4. Bom, sétima questão agora. Então ela me dá essa imagem, que eu tenho esse triângulo maior aqui, ABC, formado pelo vértice ABC, que é um triângulo retângulo, porque eu tenho aqui essa representação de um ângulo de 90 graus. Então é um triângulo retângulo. Tem esse triângulo menor aqui, formado pelos vértices B, D e E. Esse outro triângulo aqui formado pelos vértices A, D e B. E esse outro triângulo formado pelos vértices E, B e C, né? Bora ver lá, que talvez nem precise usar todos eles. Beleza, a informação que ele nos dá é que esse ângulo aqui do triângulo maior é exatamente 30 graus. ACB, né? Ele dá os vértices e o vértice do ângulo ele coloca esse chapéuzinho. Então, no vértice do C, o ângulo é 30 graus, exatamente aqui. Então, vou colocar 30 graus. Diz que segmento de reta BE, que é um lado desse triângulozinho menor aqui, é verdade, vai ser também a bissetriz do triângulo ABC. Então, esse ângulo em 90 graus aqui está sendo cortado, dividido em duas partes iguais, porque é bissetriz, tá? Por esse segmento de reta. Então, a partir disso, eu sei que esse ângulo aqui vai ser 45 graus, porque vai ser exatamente a metade de 90, tá? Então, aqui é 45 graus, tá? E todo esse resto aqui, daqui para cá, também vai ser 45, tá? Sendo que ele também está sendo cortado, sendo que a gente não sabe se é bissetriz ou não me dá informação, então não posso dizer que aqui é 45 graus necessariamente, tá? Então tá, então aqui é 45, aqui é 30, e ele quer saber quem é esse ângulo aqui, ó, DBE. Ele quer saber exatamente esse ângulozinho pequenininho aqui do triângulo menor do vértice B, que eu vou chamar de X. Vou colocar aqui, chamar de X, tá? Então, bora traçar nossa estratégia. A gente quer saber quem é X, que é esse ângulo aqui. E ele pertence a esse triângulozinho menor. Então, esse triângulozinho menor vão ter esses dois outros ângulos que a gente também não sabe. Vou dar uma representação para eles. Vou chamar aqui de Y e aqui de Z. Beleza? Esse Z ficou muito feio, velho. De Z. Pronto, agora ficou um pouquinho melhor só. E aí a gente vai fazer o quê? Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos, para qualquer que seja o triângulo, vai dar 180, então a gente vai descobrir quem é Z e quem é Y, tá? Para assim descobrir quem é X. Como assim? Vou colocar aqui, ó. Z graus mais Y graus mais X graus. Estou colocando graus porque todos eles são ângulos, tá? E a soma deles três tem que dar 180 graus. Então, descobrindo quem é Z e quem é Y, vai ficar apenas o X como incógnita. E nessa equação eu vou achar quem é X. Exatamente a minha resposta. Beleza, bora lá. Então, logo de cara a gente percebe o quê? Que esse Z aqui, o ângulo externo dele é 90 graus. Que é o que está aparecendo aqui, né? Esse símbolo aqui, esse símbolo representa um ângulo de 90 graus. Ora, eu sei que qualquer triângulo, para qualquer que seja o ângulo interno dele, um ângulo interno mais seu externo vai dar 190, vai dar 180. Então, eu sei que o externo dele aqui já é 90 graus. Então, o externo mais Z, que é seu interno, vai dar 180. Então, esse Z tem que ser exatamente 90 graus, não é? Para 90 mais 90, ser 180. Então, Z a gente acabou de descobrir. Z graus é quem? É 90 graus. Tá? Vou deixar aqui guardadinho.
E y a gente também vai poder descobrir. Sabe por quê? Porque a gente vai descobrir quem é o ângulo externo dele. Porque o ângulo externo dele, deixa eu pegar outra cor aqui, vai ser esse rapaz aqui que eu coloquei de vermelho. E esse rapaz também vai ser o ângulo desse triângulo aqui, BEC, que a gente vai poder descobrir porque a gente já tem dois desses ângulos, 45 e 30 graus. Então aqui é 45, aqui é 30, dá 75. E eu sei que a soma tem que dar 180. Quanto é que falta para dar 180? Exatamente 105 graus, né? Então aqui vai ser 105 graus, tá? Então o ângulo externo de y é 105. Então y tem que ser quem? 75 graus, exatamente. Para 75 mais 105 dá 180 graus, tá? Relembrando, a soma do seu ângulo interno com externo, para qualquer que seja o ângulo do triângulo, tem que dar 180. Então y graus igual a 75 graus, tá? Beleza, então o nosso foco principal a gente conseguiu fazer, achar quem é z e quem é y. Agora a gente vai poder achar quem é c substituindo aqui nessa equação. Então bora lá. Z graus, quem? 90. 90 graus, mais y graus, quem é y graus? 75. Mais 75 graus, mais x graus, igual a 180 graus, tá? 90 mais 75 vai dar 165 graus. 165 graus mais x graus igual a 180 graus, tá? Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 165 somado com alguém que vai dar 180, tá? Então esse alguém tem que ser exatamente igual a 15, não é? Então x vai ser igual a 15, porque 15 mais 165 igual a 180, tá? De novo eu estou usando aquela lógica sem usar a álgebra em si, tá? Mas se tu tá com dificuldade em entender isso, só eu passar esse 165 que está somando aqui, subtraindo, vai ficar 180 menos 165, vai dar 15, tá? Então x graus é exatamente igual a 15 graus. 15 graus. Beleza? Então a gente precisou saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente 180 graus para qualquer que seja esse triângulo. Saber que esse símbolozinho aqui representa um ângulo de 90 graus. E saber que a soma do seu ângulo interno com o seu ângulo externo vai dar sempre 180, tá? Então com essas três informações a gente conseguiu chegar na conclusão que o ângulo DBE, que eu chamei de x, é exatamente igual a 15 graus, beleza? Bom, a quarta questão vai falar sobre os pontos notáveis no triângulo. Na letra A, pergunta exatamente o que é o nome dado ao ponto de encontro das bissetrizes do triângulo. Vai ser chamado exatamente de incentro, beleza? Então eu coloquei aqui um triângulo qualquer ABC, coloquei as suas bissetrizes aqui de azul, preto e vermelha, e esse ponto de encontro delas que eu coloquei aqui coincide de ser também o centro de uma circunferência inscrita aqui nesse triângulo. Eu coloquei essa circunferência aqui de azul inscrita, que está meio feiosa, mas está representando a circunferência, e esse ponto vai ser exatamente o centro dela, tá? Então é bom deixar isso guardado na mente também. Na letra B ele pergunta qual o ponto de encontro das alturas, que vai ser o ortocentro. Ortocentro, ponto de encontro das alturas. Então, quando o triângulo vai ser ocutângulo, esse ponto de encontro vai ser interno ao triângulo. Quando o triângulo é retângulo, esse ponto de encontro vai coincidir de ser um dos vértices. Nesse caso aqui, coincidiu de ser o vértice B, tá? E quando o triângulo é obtusângulo, ou seja, quando tiver um ângulo maior que de 90 graus, né? Aí só falando, ângulo ocutângulo, só para relembrar, é um ângulo onde é um triângulo onde todos os seus ângulos são menores que 90 graus. E o retângulo é quando eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, obtusângulo é quando eu vou ter um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, eu escrevi aqui as alturas e elas vão se interceptar, prolongando elas fora do triângulo, externo ao triângulo, tá? Então, ocutângulo interna, retângulo coincide de ser um vértice e obtusângulo vai ser externo ao triângulo. Na alternativa C, pergunta qual o encontro das medianas, que vai ser exatamente o
baricentro. E uma coisa importante para ser falada, que eu coloquei aqui, né? As medianas, as 3 medianas. E isso que eu vou falar agora serve para qualquer mediana, tá? Eu vou falar sobre essa mediana azul, mas isso serve para as outras 2 do triângulo também. Então, quando a gente pega o ponto de encontro dela e vai até o vértice correspondente a essa mediana, esse ponto, esse segmento de reta que parte do ponto até o vértice vai valer exatamente 2/3 do total desse segmento da mediana, tá? Vai valer 2/3, e essa outra parte de baixo que vai do ponto até o lado correspondente dessa mediana vai valer 1/3 do total na mediana, tá? Então guarda isso também. E o circuncentro, que é a letra D, vai ser o ponto de encontro das mediatrizes. Então, assim como no centro, esse ponto de encontro que eu coloquei aqui vai ser o centro de uma circunferência. Sendo essa circunferência agora vai ser escrita, tá? Vai ser fora. Toda vez que é escrito é o que está fora, e inscrito que está dentro, tá? Então vai ser um centro dessa circunferência que está escrita no triângulo. Então a primeira questão do exercício de fixação está me falando o seguinte: ela me dá essa imagem aqui, eu tenho vários triângulos, vários segmentos de retas, e ela me diz que o segmento de reta AC é igual ao segmento de reta AB, ou seja, eles têm o mesmo valor. Então vou colocar aqui para representar um tracinho vermelho aqui no segmento AC, um tracinho vermelho, e um tracinho vermelho aqui no segmento AB, exatamente para simbolizar que os dois têm o mesmo valor, tá? Diz também que BX igual ao segmento de reta BY. Cadê BX? BX está aqui, ó. BX e BY. Então quer dizer que segmento de reta aqui BX, eu vou colocar 2 tracinhos. Não vou colocar um tracinho apenas porque se eu colocar um tracinho aqui já está com um tracinho, estou colocando 2 tracinhos para diferenciar. 2 tracinhos. E vou colocar no segmento BY também 2 tracinhos para simbolizar que ele tem o mesmo valor. E por último, CZ igual a CY. Então vou colocar 3 tracinhos aqui no CZ e 3 tracinhos aqui no CY, tá? Para simbolizar que eles são iguais. E a questão diz que um ângulo no vértice A é 40 graus. O vértice A está aqui, então esse ângulo aqui é 40 graus. Até agora eu estou colocando só o que a questão está me dizendo. E a pergunta final dele é sobre o ângulo no vértice Y. O ângulo XY, chapeuzinho, Z. Então, como o chapeuzinho está no Y, ele quer saber esse ângulo do vértice Y. Exatamente esse ângulo. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo... Chamo de que ele? Vou chamar de ângulo O. Ângulo O. A gente quer saber quem é ele. Então, uma coisa muito importante, que eu vou fazer uma observação, é que quando a gente está tratando de lados iguais, ângulos vão ser iguais por consequência. Então, bora lá. Eu coloquei um triângulo qualquer aqui. E se eu disser que esse lado é igual a esse, vai acontecer o quê? Bora lá. Vou olhar para esse lado primeiro. Peraí, deixa eu dar um nome aqui. A, B, C. Beleza. Vou olhar para esse lado primeiro. Esse segmento de reta que parte do vértice A para o B. Tá. Eu olhar o ângulo oposto a ele, que é esse ângulo aqui, ele vai ter uma medida também. Ele vai ter uma medida, que eu vou colocar esse tracinho aqui, para representar a medida. E olhar para esse lado AC, que é igual ao segmento AB, o ângulo oposto a ele vai ter uma medida também. Vai ter uma medida. E essa medida vai ser exatamente igual, tá? Então, exatamente o que eu estou dizendo é que quando eu tenho lados iguais, os ângulos opostos a esses lados também vão ser iguais por consequência. Tá certo? Então, dito isso, bora lá. Então, olhando para esse triângulozinho pequenininho aqui, eu vou poder dizer o quê? Bom, esse lado é igual a esse, então esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo oposto a esse lado, vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, que é o ângulo oposto a esse lado, já que os lados são iguais, tá? Coloquei. E olhando para esse outro triângulo aqui, eu vou colocar também... Não, vou colocar no tracinho não. Olhando para esse triângulo menor, que está mais aqui acima, esse ângulo aqui vai ser exatamente igual a esse triângulo aqui, né?
porque esses lados são iguais. Então os ângulos opostos a esses lados também são iguais, tá? Então beleza, dito isso, bora achar quem é O. Então tá, O é um ângulo de algum triângulo aí? Não tá sendo, não é? Se tivesse um segmento de reta que fechasse aqui, que partisse do Z até o X, formaria um triângulo e O seria um ângulo de um triângulo, mas não é. O que vai acontecer aí é que eu sei que esse ângulo O, somado com esses dois ângulos que está adjacente a eles, que está ao lado, vai dar 180. Porque eles formam exatamente um ângulo raso, que nem eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou só reescrever a reta. E eu sei que elas somadas vai formar metade de uma circunferência, ou seja, um ângulo raso, 180 graus. Então eu sei que este ângulo aqui, mais este ângulo aqui, mais um ângulo O, vai dar 180 graus. Beleza, aí eu vou chamar esse ângulo aqui de O' e esse ângulo aqui de O duas linhas. Então eu sei que O mais O' mais O duas linhas dá exatamente igual a 180 graus. Então eu quero saber quem é O' e O duas linhas para eu substituir na equação e achar quem é O. Exatamente a minha pergunta final. Beleza, bora lá. Então, para a gente descobrir quem é O' e O duas linhas, concorda comigo que a gente vai descobrir, respectivamente, quem é esse ângulo aqui do vértice C e quem é esse ângulo aqui do vértice B? Porque eu descobrindo quem é ele e quem é ele, eu automaticamente vou descobrir esses dois ângulos, porque eles são iguais. Vou te dar um exemplo. Se eu descobrir que esse vértice B aqui vale, sei lá, 100 graus, então o que falta para 80 graus, né? Ou seja, porque a soma dos ângulos internos vai dar 180, é 80 graus, né? Esse aqui é 100, então falta 80. Então, necessariamente, como esses são iguais, esse aqui vai ter que ser 40, esse aqui vai ter que ser 40. Aí estaria achado O duas linhas. Então tá, bora achar quem é B e quem é C. E o que vai acontecer também é que C e B vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque olhando para esse triângulo grande, esse triângulo ABC, a gente sabe que esse segmento AB é igual ao segmento AC. Logo, os ângulos opostos aí eles vão ter o mesmo valor. Ah, beleza. Então, por causa disso, a gente vai poder descobrir quem é eles. A gente já sabe que um desses ângulos, desse triângulo maior, é 40 graus. Bom, se esse é 40 graus, quanto é que falta para 180? Falta 140 graus. Beleza, falta 140 graus. E como eles são iguais, cada um desses dois tem que ter 70 graus. Então, aqui esse ângulo vai ser de 70 graus. E esse ângulo aqui vai ser de 70 graus. Beleza? Porque 70 mais 40 vai dar 180. Confirmando assim que a soma dos ângulos internos vai dar 180. Beleza. Então, como eu descobri que aqui é 70, bora descobrir O duas linhas. O duas linhas vai ser quem? Como aqui é 70, bom, 70 para 180 faltam 110 graus, não é? Beleza, faltam 110 graus. Então, 110 graus dividido por 2 vai dar 55. Então, esse ângulo aqui é 55 e esse ângulo aqui é 55. Então, O' é 55 graus. Então, beleza. O', duas linhas quer dizer, igual a 55 graus. A mesma coisa para cá, bora lá. Se aqui é 70, é a mesma lógica, né? Se aqui é 70, faltam 110. Então, aqui também vai ser 55 graus. Tá? A mesma lógica daqui. O' igual a 55 graus também. Então, achamos quem é o O' e quem é O duas linhas. Então, bora substituir aqui na equação. Beleza, então eu sei o que O mais O' aqui é 55. 55 mais 55 igual a 180. 55 mais 55 vai dar 110. Puxa, aqui é igual, rapaz. Igual a 180. Então, vai ter O mais 110 igual a 180 graus. Então, beleza. Quem é que eu somo com 110 e vai dar 180? É exatamente 70, não é? Então, a partir disso aqui, a gente tira a conclusão que O tem que ser exatamente igual a 70 graus. Bom, a 18ª questão, ele não me dá nenhuma imagem, ele só me diz que eu tenho um triângulo ABC, ou seja, um triângulo qualquer ABC, e diz que
o ângulo do vértice A vale exatamente 40 graus e o ângulo do vértice B vale exatamente 50 graus. Então veja, vocês estão percebendo já que eu desenhei esse retângulo, esse triângulo, como um triângulo retângulo. Porque, claro, quando eu li no céu, eu já percebi já que, como um ângulo é 40 graus, o outro é 50 graus, o próximo ângulo só pode ser 90 graus para eu somá-los e dar 180 graus, não é? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Então, a partir disso, eu sei que o ângulo do vértice C vai ser exatamente 90 graus. Por isso que eu já escrevi um triângulo retângulo. Então tá, vou escrever aqui. Aqui é 90 graus, aqui é 40 graus e aqui é 50 graus. E a pergunta é: qual o ângulo formado pelas alturas relativas ao vértice A e ao vértice B? Beleza, o que é a altura de um triângulo? Bom, o triângulo vai poder ter 3 alturas relativas a cada um dos lados, a cada uma das bases. E essa altura vai ser exatamente o segmento de reta que parte do lado até o vértice em questão, até seu vértice oposto. Desde que ele forme um ângulo de 90 graus com a base. Então, como o triângulo é retângulo, a gente vai ver a altura relativa ao vértice A. Então, quando a gente vai ver a altura relativa ao vértice A, a gente vai olhar para o lado oposto e vai traçar um segmento de reta formando um ângulo de 90 graus com a base até o vértice A. Mas esse segmento de reta vai ser exatamente esse lado AC aqui, concorda comigo? Porque ele está formando esse ângulo de 90 graus e está partindo até o vértice A. Ou seja, essa é a definição de altura, né? Beleza, então esse cara aqui é a altura relativa ao vértice A. E quem é a altura relativa ao vértice B? Bora lá, bora olhar para esse lado oposto ao vértice B, que acho que alguns de vocês já estão percebendo, vai acontecer a mesma coisa. Estou olhando para o vértice B. Então, vamos traçar um segmento de reta desse lado até o vértice B, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Ora, é exatamente esse segmento BC. Parte da base desse lado e vai até o vértice B, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse carinha aqui é exatamente a altura relativa ao vértice B. E esse é um ponto de encontro delas duas. E um ângulo formado é exatamente um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, a alternativa D. Exatamente porque no triângulo retângulo existe essa coincidência, não é? De dois lados serem a altura e formam um ângulo exatamente de 90 graus. Bom, a 21 é uma questão simples, eu estou usando aqui o que eu escrevi já para fazer a quarta questão, que é exatamente perguntando quais dos pontos notáveis no triângulo pode coincidir de ser um dos vértices. Vai ser exatamente o ortocentro, não é? Que é exatamente o encontro das alturas. E quando o triângulo é retângulo, que nem eu mostrei antes, ele sempre vai coincidir de ser um dos vértices. Nesse caso aqui, foi o vértice B. Tá? Isso acontece, né? Essa peculiaridade acontece porque o triângulo retângulo, assim como o nome já está dizendo, retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus vai fazer acontecer muita coisa nesse triângulo, né? Inclusive isso. O encontro das alturas vai ser o vértice. Bom, a 24ª questão vai ser bem simples. Ela pergunta: qual dos pontos notáveis podem acontecer externamente a um triângulo, né? Fora de um triângulo? Na quarta questão, eu falei exatamente do ortocentro, né? Mas eu não mencionei exatamente porque eu ia mencionar agora nessa questão do circuncentro. Bom, o ortocentro vai ser o encontro das alturas, não é? E quando o triângulo é obtusângulo, ou seja, ele tem um ângulo menor que 90 graus, é o que está acontecendo nesse caso, as suas alturas, aqui nesse caso que eu coloquei, tá aqui a altura de vermelho, preto e azul, elas parecem que não vão se interceptar, né? Mas fazendo o prolongamento delas, elas vão se interceptar fora do triângulo, externo ao triângulo. E no triângulo e no circuncentro, ou seja, o encontro das mediatrizes, vai acontecer a mesma coisa no triângulo obtusângulo, tá? Ou seja, eu tenho um ângulo aqui maior que 90 graus, fiz as suas mediatrizes e o encontro delas foi externa ao triângulo, tá? Então, circuncentro e ortocentro vai ser externa ao triângulo quando o triângulo é obtusângulo.
Tá, então a gente vai finalizar, então a gente vai finalizar aqui agora com essa 24ª questão, é a última, tá? Então qualquer dúvida que ficou ainda, pode falar lá no grupo, ou se preferir falar diretamente comigo ou com a Alice. Beleza? Espero que vocês estejam bem e um abraço para vocês.